Eu nunca tive grana para investir em marketing, então tinha que sobrar criatividade. A gente decidiu criar um funil de aquisição para embaixadoras. E lá em 2022 nós começamos a trabalhar com o que agora para mim é a próxima grande onda do mercado em aquisição, que são os afiliados, as próprias clientes. Hoje nós temos 20 embaixadoras, que são mulheres reais. A Mayara, My Teacher, professora de inglês, ela tinha 1.600 seguidores no Instagram. No ano passado ela vendeu para mim R$120 mil. E vem muito também o papel desse novo profissional de marketing, não indo para os gurus aí, mas desse profissional atual de levar isso para frente e ter as conversas em mesas diretivas, né? Então, uma empresa que está disposta a crescer e que precisa, primeiro, tem que ter alguém ali de marketing à frente para ajudar nesse percurso, e esse profissional precisa ocupar, de fato, essa cadeira, não só chegar em uma reunião e tá aqui a nossa estratégia da próxima trend, tá, mas o que isso vai impactar no meu faturamento? Quanto que isso vai me custar? Às vezes me dá um pouco o coração de falar isso, mas as pessoas da área comercial praticam muito mais marketing do que alguém da área de marketing, porque o cara comercial em geral ele tem contato com o cliente, ele está preocupado com o concorrente, ele sabe como é que é o produto dele a fundo, e o dos concorrentes poder comparar e ser o melhor vendedor. São ideias de marketing, né? E essas áreas elas nasceram juntas, né? Diga-se. Muito se fala em marketing, mas nem sempre sobre o que realmente está em jogo. O marketing que importa hoje não vive isolado em campanhas, em posts ou trends nas redes sociais. Ele aparece quando a empresa precisa tomar decisões mais assertivas e crescer com consistência e alinhar estratégia a mercado, receita e lucro. O episódio de hoje é um mergulho nesse tipo de marketing. Um marketing estratégico que dialoga com o CEO e demais membros dos níveis executivos, influencia escolhas, sustenta crescimento real, sem se render às tendências rasas e sem querer tomar atalho. Vamos trazer provocações profundas sobre experiências práticas, fundamentos sólidos, o marketing que provoca, ensina e, de fato, muda o jogo do negócio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Eu sou Bruno Azambuja e para essa conversa recebo dois profissionais que materializam esse uso do marketing enquanto estratégia que une storytelling, embasamento e ação. Começando por ela, que é Relações Públicas formada pela Universidade Federal de Goiás, fundadora da Ambro, marca de moda feminina que alcançou milhões em faturamento, usando estratégias orgânicas, comunidades extremamente engajadas e movimentos de venda que fogem completamente da curva. Aos 25 anos, ela está à frente de 3 empresas, já inspirou mais de 6 mil empreendedoras e segue quebrando recordes com ideias ousadas e execução afiadíssima. Júlia Galvão, seja muito bem-vinda ao IPOGcast. Obrigado por estar aqui hoje. Muito prazer em estar aqui nesse lugar com tantas ideias prontas aqui para serem extrapoladas e transbordadas. Estou muito feliz, tenho certeza que a gente vai ter uma conversa maravilhosa e estou muito feliz de estar aqui na companhia de vocês. Prazer é todo nosso. E do outro lado, um dos nomes mais respeitados do marketing estratégico na América Latina e na Europa. Mestre em administração, doutorando em marketing, consultor e professor internacional há mais de 25 anos, já atendeu marcas como Toyota, Johnson & Johnson, NFL, Governo Federal, entre outras marcas em mais de 30 países. O único brasileiro com a chancela FCIM, a mais alta de marketing da União Europeia. É autor de livros, professor e coordenador dos cursos de marketing aqui do IPOG. E é referência nesse assunto. Professor Nino Carvalho, que honra te ver novamente. Muito obrigado pela sua presença nesse episódio. Obrigado, também estou aguardando ansiosamente aí com a nossa colega e com você também como host, mais uma vez aqui no IPOGcast. Estive lá quando estava estreando, né? E agora retorno. Muito obrigado aí pelo convite. Segundo episódio, o terceiro você já pede a sua música aqui, a sua vinheta própria, viu? Exato. Então, pessoal, a gente entende que marketing está cada vez mais em
voga, né? Muita gente querendo lançar suas próprias fórmulas e o conhecimento que está mudando a cada vez que a gente abre uma rede social, abre um novo livro. De uma forma geral, assim, o que que vocês têm observado tanto nos seus negócios, Nino aí em contato com tantos especialistas, no ponto de vista de vocês, o que que esses últimos anos trouxeram de significado para o marketing? Eu acho que e aí eu quero muito entender também de você, professor, porque eu tô numa ponta em que às vezes eu me divido dos dois lados da mesa. Ora tô como marqueteira, ora tô como gestora ali na frente, de fato, como CEO de uma empresa. E eu sinto que o marketing está exigindo da gente cada vez mais preparo de análise de comportamento, que está mudando cada vez mais rápido. E principalmente no meu caso, que está no varejo da ponta, me exige cada vez uma frasezinha que eu tomei como uma verdade na vida, que é errar pequeno e corrigir rápido. A gente trouxe isso para o DNA da nossa estratégia, trouxe isso para o DNA da empresa, para que a gente consiga ter, sim, volume de testes, que hoje é muito importante, principalmente para empresas como as que eu estou à frente, que é muito digital, vive muito nesse flow dos hypes e das tendências. Então, esse nosso comportamento de estar atento a essas movimentações, estar flexível aos testes, sempre sabendo daquilo que é a nossa essência, aquilo que nos mantém. Isso nos dá esses nossos movimentos, às vezes, de crescimentos acelerados, conseguindo aproveitar algumas ondas, nos antecipando a algumas outras também. E eu tenho uma leitura de que, principalmente essas empresas do varejo que estão muito na ponta da internet, que às vezes que também conseguem ter uma leitura como essa ou derivada disso, conseguem ter um aproveitamento muito bom, trazendo eficiência para as campanhas e também trazendo uma visão às vezes disruptiva, às vezes trazendo uma leitura um pouco mais criativa, um pouco mais ousada nas propostas. Não, super, super muito bem colocado aqui. Olha, eu como você sabe, Bruno, e até é um tema que sempre que eu posso eu trabalho, eu gosto de escrever sobre esse tema. Eu gosto de tentar entender e conhecer a história do marketing, da área de gestão, né, da ciência, de como é que foi praticado, como é que as coisas foram se desenvolvendo. Eu acho que, na verdade, o que mudou é o ambiente competitivo, que está muito mais complexo e com muito mais quantidade de assim, atores, vamos dizer, né? Tem mais fornecedores, mais competidores, mais clientes também, né? Que imagina, uma loja como a sua, por exemplo, em certo momento só poderia atingir onde você tem acesso físico. E, obviamente, com o digital, aí você, né, amplia um pouco mais, com o e-commerce, depois com as redes sociais mais ainda, e por aí vai. Né? Então, eu acho que o grande barato que mudou de algumas décadas para cá é que a maneira como as empresas precisam existir, competir, que eu acho que tem mudado por conta dessa variação nos ingredientes ali do mercado. Né? Então, a gente de marketing continua sendo um misturador de ingredientes, né? Como se fosse um chefe de cozinha que tem que misturar aqueles ingredientes para poder superar a concorrência. Só que agora acho que a gente tem mais variedade, mais competição, né? Então está mais difícil, eu acho, de se competir e de se trabalhar. Eu acho que basicamente é isso. E quando a gente fala nesse cenário que estamos agora, né, IA aparecendo aí, muitas ferramentas que surgem de um dia para o outro, assim, quando você olha de um ponto de vista de empresa, assim, qual que é um erro em comum que algumas podem tomar ao trazer ou a implementar um marketing dentro do seu negócio? Por exemplo, eu vou começar e eu já quero mais seguidores, e às vezes não é isso que a empresa está precisando. O que é um erro que vocês observam assim que permeia no mercado de uma percepção do marketing, de uma solução que o marketing vai dar? Olha, eu acho que um erro que eu percebo nas empresas muito comumente, percebia já há mais tempo. Se você for ler sobre o assunto, você vai ver também que já vem há mais tempo. Eu acho honestamente que as empresas, durante muito tempo, elas não tiveram honestamente que ter certas preocupações, como, por exemplo, preocupação com grandes mudanças macroambientais, né? Por exemplo, em questões políticas, questões legislativas, questões
muitas mudanças bruscas econômicas, ambientais, ecológicas. Durante muito tempo foi tudo muito estável, né? E, entretanto, não só com os avanços diversos tecnológicos, mas principalmente quando chegou a Covid, né, que eu acho que foi uma pancada muito forte nessa dinâmica, né, de como é que as coisas são operadas, aí eu acho que as contingências mudaram um pouco, né? Então, eu acho que as empresas elas não têm como fugir de praticar marketing e de trabalhar estrategicamente. É impossível, né? É impossível, porque ela tem que lidar com um cliente que ela quer que dê algum tipo de retorno para ela, normalmente é dinheiro, em troca ela vai dar um serviço ou produto. Essa dinâmica é basicamente marketing, não tem como fugir disso, né? Então, um erro muito comum, eu diria, que é essa falta de compreensão e de consciência do que é o marketing e como pode ajudar, né? Porque aí acaba que muitas empresas, a maior parte talvez, o marketing ele é praticado normalmente pela parte galera comercial, pelo pessoal que atende numa loja, num balcão, num telefone, pratica, né, a função de marketing, mas sem consciência. Aí eu acho que é muito ruim, né? Porque tudo que a gente faz é importante para a gente poder crescer ou competir. Quanto mais a gente souber aquilo, melhor a gente consegue performar. Então, essa ignorância, eu acho que afeta muito as empresas e a capacidade delas de conseguirem prosperar. Nino, e eu trago uma coisa até para complementar isso. Eu comecei minha fala trazendo muito sobre que eu tenho esse apego ao olhar para o comportamento de quem consome de mim. E eu sinto que existem alguns parâmetros que acho que a gente tem que estar pautado para analisar esse cenário específico, que sim, eu acho que talvez na história a gente nunca viu um momento de exigir tanta sofisticação de análise mesmo, para fazer campanhas grandes, de muita escala. Isso não significa que precisam ser campanhas complexas, mas eu digo que a gente tem que ter a sensibilidade de saber o que escolher, e eu trago o primeiro ponto. Quando a gente olha de uma maneira macro, até a própria dinâmica do paradoxo da escolha, né? Você tem tanta coisa para fazer, você tem tanta ferramenta à disposição, que o que eu vejo muitas vezes para algumas empresas, para alguns marqueteiros, assim, na veia mesmo, é que às vezes acabam se perdendo do real intuito e de para onde de fato tá indo. E às vezes você quer fazer tudo e acaba não fazendo nada direito. Não consegue focar. E para além disso, para além da ponta de quem trabalha com marketing, eu falo também muito da ponta de quem tá ali querendo fazer com que a conta da empresa feche, né? O dono da empresa, o dono do negócio. Hoje a gente vive um momento de mais conexão entre empresários, então tem um fluxo muito mais acelerado de informações, e aí eu falo pela minha cabeça, eu acho que se eu pudesse abrir meu HD cerebral aqui, ao longo do dia, quando eu sento para descansar, eu vejo ali um monte de reels na sequência, são tantas informações de possibilidades diferentes, que se a gente não tem uma peneira, e essa peneira ela tem que estar sempre orientada, pelo menos ao meu ver, para o consumo ou para o comportamento daquele nosso cliente, não para o que a gente acha que a gente quer, ou para o que o marqueteiro quer que seja, mas para o que o cliente está dando indício. Se a gente não tem isso muito firme, eu sinto que é quase como se a gente estivesse construindo muitas vezes uma casa na areia, literalmente. Exatamente. Porque a gente se perde muito rápido, já que as coisas estão mudando de uma maneira muito acelerada. Se a gente não está conectado no que aquilo que de fato, independente de para onde que está indo o andar da carruagem, qual é o tipo de ferramenta, qual é o tipo de agente, qual é o tipo de canal de venda que está mais em voga no momento. Mas se o olho não está no cliente, entender não o que o dado demográfico só fala, mas o que está na entrelinha. Eu tenho muito apreço para olhar para um marqueteiro raiz que olha e fala assim, cara, esse cara tá lendo o que nenhum dado explícito tá mostrando. Ele tá conseguindo fazer uma interpretação ali do consumo do cara, de qual é o próximo passo. Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento, e é um super desafio. Principalmente pelo momento que a gente tá, que é informação demais, coisa demais. Só uma coisa aqui, pegando também o que ela falou, isso é interessante, porque sempre deveria ser assim, né, para as organizações, né? Ou seja, qualquer organização privada, aí é uma discussão levemente diferente para outras organizações, qualquer organização privada, que portanto tem que viver com lucro, né, deveria ser essa máxima, né? Imagina que se a gente pudesse resumir tudo que existe de escrito de marketing na história, seria, né, se coloca do outro lado do balcão e ouve o cliente, né? E hoje, a gente de fato tem mais possibilidade de tentar entender o cliente, mas também
a gente começa a perceber que é complexo, né, essa questão de entender o comportamento dos clientes, que durante tanto tempo se achava que, olha, o cliente ele vai lá, tem o funil, que é passo 1, 2, 3, ou então o comportamento de compra dele, ele primeiro faz isso, depois aquilo outro. E não é assim que funciona, né, a cabeça de ninguém. E, ironicamente, muitas outras áreas envolvidas nessa tentativa de entender o cliente, particularmente a psicologia, já tem muito tempo que percebem que a coisa é muito mais complexa e não se preocupam em fazer o passo 1, passo 2, passo 3 como o funil tradicional, né, do marketing, que você também conhece tudo. Né, porque já entenderam que não dá para prever certos comportamentos. Né? Eu não sei nem se te precisa prever. Isso é interessante porque eu, honestamente, eu concordo com ela. Quer dizer, eu acho que às vezes eu vejo empresários, não é o caso dela, mas tem empresários que não têm nem formação, né, Sim, universitária nem nada. Com certeza. Só que o cara tem aquela sensibilidade, porque o cara, desde que ele cresceu lá naquela empresinha lá do pai, da mãe, seja lá o que for, ele tem esse troço de perceber bem o cliente e conseguir se adaptar, né? Então, eu acho que esse que é o principal. E aí, eu concordo muito, essa febre que tem de tecnologia, de digital, agora de IA, é óbvio que é importante, né? Mas isso acaba contaminando tanto os profissionais e até as pessoas do mercado, porque assusta, que você vê no Jornal Nacional, o pessoal falando disso, como é que vai mudar, e vai... Então isso dá uma sensação, uma certa urgência, que faz com que a gente esqueça do básico, né? Que é de fato ouvir lá o cliente. E aí a galera fica querendo ver relatório de redes sociais, mas aí você fala assim, olha, vem cá, quantas vezes você já foi visitar um cliente? Quantas vezes você já ficou no balcão da loja para ir saber como é que funciona? E o cara nunca fez aquilo, né? Então é meio estranho, mas eu acho que falta um pouco disso, né? Você, por exemplo, que tem mais de uma loja e já é uma marca já consolidada, uma marca grande e tal, você em algum momento certamente teve esse contato com o cliente, talvez esteja tendo um momento, mas, como você sabe, tem muitos empresários que não têm. O cara chega num ponto que, para ele, a glória é não precisar ir na loja mais. Só que o que engorda o gado é o olho do dono, né? Então, sabe? Exato. E você falou uma palavra que para mim ela é a que muda tudo. Você usou o termo consciência, viver conscientemente. Às vezes a gente tá tão no flow, sabe? Qual é o próximo passo, qual é a próxima tecnologia, qual é a próxima estratégia? E a resposta é tão mais básica. Ela é tão mais arroz com feijão. Só que isso é muito complexo, porque, em geral, quando a gente olha pro movimento que o mercado está trazendo, é cada vez mais metódico. É cada vez mais... É um passo a passo, é uma bula. Sim. Só que a gente não é um passo a passo, uma bula. O comportamento macro do mercado não é passo a passo, bula. Assim, existem, é claro, que caminhos muito mais tranquilos da gente seguir, da gente trilhar, mas viver conscientemente, olhar para o negócio conscientemente, para a empresa conscientemente, para o projeto conscientemente, faz uma diferença absurda. Faz muito. Absurda. E esse ponto que vocês trouxeram, essa sensibilidade do profissional de marketing, eu coloco como, acho que um grande diferencial e uma glória, assim, também, né? Você entender não só o cliente, mas justamente o que o Nino trouxe ali, entender a história daquele negócio, né? Nossa, Qual que é a sim. história que você quer contar? Essa análise humana da coisa, né? Não só olhar um relatório em dados crus ali, mas o que eles estão te mostrando? Né, com qual frequência você aplica uma pesquisa, já que a gente estava falando de ferramenta. Antigamente era muito mais difícil você pegar a sua base e rodar uma pesquisa ali. Hoje, seu próprio CRM faz isso em uma automação. O que você está fazendo com essa informação? E vem muito também o papel desse novo profissional de marketing, não indo para os gurus aí, mas desse profissional atual de levar isso para frente e ter as conversas em mesas diretivas, né? Então, uma empresa que está disposta a crescer e que precisa, primeiro, tem que ter alguém ali de marketing à frente para ajudar nesse percurso, e esse profissional precisa ocupar, de fato, essa cadeira, não só chegar em uma reunião e não, tá aqui a nossa estratégia da próxima trend, tá, mas o que isso vai impactar no meu faturamento? Quanto que isso vai me custar? Ah, esse projeto legal aqui de branding que você tá me apresentando, qual que é o retorno que eu posso ter? Ah, não, em marca não se coloca valor, tá, mas se eu pudesse colocar um valor, quanto que seria? Porque senão a conversa fica muito no estado da arte, então
esse entendimento dos dados humanos e os dados numerológicos, né, numéricos ali, fazem toda a diferença. E acho que a gente tem visto que cada vez mais o fator humano, a conexão, as boas histórias, desde a época das cavernas ali, é o que nos faz seguir, e essa construção de comunidade. E é isso que eu quero entrar agora com vocês. Júlia, eu vi até no seu Instagram esses dias um carrossel ali, você contando um pouco da sua história, e eu acho isso muito legal. No começo você não recorreu a tráfego pago e ali botar o dinheiro, impulsionar, e desde então e até os dias atuais, assim, a gente vê que a Ambro forma uma comunidade, né, comunidades vibrantes. Eu lembro que até uma professora minha de funcional estava ali naquela dinâmica do cruzeiro que você fez, então Que assim, legal! é algo bem interessante mesmo. Então eu queria que você contasse um pouquinho o uso dessa estratégia, que, não, em vez de impulsionar alguma coisa ali, fazer uma campanha de tráfego, eu vou tentar um outro caminho. Então, conta um pouquinho dessa história, vamos entrar nessa onda de comunidades agora. Não, e professor, antes da gente falar sobre isso, eu tenho que mencionar justamente que eu venho de um lar de professores. Eu sou filha, neta e sobrinha de professores, só que, além de ser um lar de professores, eu venho de um lar de comerciantes. Por que isso é importante? Para entender de onde que vem esse meu background, a maneira como a minha construção lógica dentro da empresa, dentro dos negócios vem. Então, a minha família tinha um negócio de um segmento, era muito nichado, trabalhava com esportes em Goiânia, e sempre foi uma família, assim, genuinamente goiana, que entendia do comportamento, de como as coisas performavam aqui. Foi disso que eu, por gostar muito de comunicar e escrever, vim de uma jornada de aos 13 anos começar um blog. Eu precisava escrever. Do blog fui para o canal do YouTube. E por que isso é importante para a gente chegar na dinâmica da comunidade? Eu desde muito menina, porque eu sou dos anos 2000, eu tenho 25 anos. Eu desde muito menina comecei essa minha jornada entendendo sobre o poder dessas microcomunidades. Eu nunca fui uma influenciadora pensando em Goiânia com grandes números, com números absurdos. Mas eu fui uma menina que aos 15 anos, 16 anos, tive que ser emancipada porque os meus clientes eram americanas, era Coca, Sky, Uber. Por quê? Essas marcas, quando queriam abrir a praça do digital em Goiânia, elas não queriam só os influenciadores gigantescos. Eles queriam as pessoas que eram como eu e você, que tem cara de amigo que vai te indicar um produto que gosta. Então, o meu background, ele é todo nisso. Eu tive uma jornada de uns 6 anos de contato com essas marcas muito grandes. E por que isso é importante? Porque quando eu abri o meu negócio e que eu decidi tocar uma frente de varejo, eu tinha, na verdade, uma janela de contato com marcas que viam o marketing de uma maneira muito diferente. E aquilo sempre me entusiasmou. Quando eu me vejo dona de uma marca de roupas, com um produto que era muito commodity, porque meu produto, ele nunca foi uma coisa, nossa, 1000% autoral, super diferente. Não, produto básico, que a minha cliente poderia encontrar com muita facilidade, de uma maneira parecida num fast fashion da vida. Eu tinha que me diferenciar de alguma forma. Eu tinha que falar a linguagem dessa mulher. E era uma mulher goiana, uma mulher com hábitos parecidos com os meus, os das pessoas ao meu redor. E eu sempre soube, e eram conversas que aos 19 anos eu tinha com alguns outros amigos que já empreendiam no mesmo segmento, enquanto todos eles olhavam para outros mercados, porque a gente está falando do interior do Brasil. As pessoas falavam assim, para escalar, bora olhar para São Paulo, bora olhar para o Rio, para BH, para a própria Brasília. Eu falava assim, cara, para mim tem um ouro aqui em Goiânia, porque eu sempre vi com os olhos de é muito mais barato eu crescer na minha vizinhança. Claro. É muito mais simples. Até que chegou um determinado momento em que isso foi muito decisivo, assim, para mim. Eu decidi, aos 21 anos, a marca já tinha 3 anos de história, a gente já tinha um faturamento ali para aquele momento que, já era legal, era um faturamento de uns 300, 400 mil mês. E lá naquele momento eu falei, eu preciso entender de onde essa galera tá vindo, que eu quero dar o próximo passo de avanço. E foi aí que eu decidi rodar uma pesquisa no Instagram. Falei, de onde você conheceu a marca para os clientes? 43% das pessoas tinham conhecido através de boca a boca. Indicação. Não pelo Instagram, não. Alguém foi lá ativamente e indicou a marca. Aquilo me acendeu uma estrela. E aí, ali naquele momento, como eu já tinha
toda essa comunidade dessas clientes próximas a mim, a gente fazia muito marketing contextual, então eu tirava o produto do contexto de marca, de vitrine, disso, e eu levava o produto para um restaurante, que era o restaurante que minha cliente queria frequentar. No meio do domingo, almoço de domingo, ela lá na casa da sogra, deitada, marido enchendo o saco, ela via eu usando o vestido que ela queria, no restaurante que ela queria estar, aquilo dali a gente agregava desejo. Até que chegou um momento em que eu falei, peraí, eu tenho clientes que são apaixonadas da marca, estão aqui com a gente para tudo, eu quero trazer essas pessoas para perto. De uma maneira muito intuitiva, naquele momento não era tão estratégico como hoje é, a gente começou o primeiro movimento. Foi um movimento que naquela época eu chamei de embaixadoras, mas eu nem sabia do que de fato eram essas embaixadoras. Eu era uma menina de 21 anos, vendia para mulheres mais velhas que eu, e ali eu precisava de que outras mulheres representassem a marca em conjunto. E foi nesse movimento em que a gente convidei 5 clientes de biotipos, perfis, idades diferentes, levei elas para fazerem fotos da marca e viver uma experiência. Isso em 2021. Como a gente documentou, eu nunca tive grana para investir em marketing, então tinha que sobrar criatividade. Onde faltava grana, tinha que sobrar criatividade. Com o celular na mão, a gente fazia de tudo e com vontade de contar a história. Mostramos como foi aquele dia e gerou um alvoroço em cima de eu quero também ser embaixadora. Eu falei, gente, mas o que é ser embaixadora? Nem eu naquele momento sabia. Nesse processo, a gente decidiu criar um funil de aquisição para embaixadoras. E lá em 2022, nós começamos a trabalhar com o que agora, para mim, é a próxima grande onda do mercado em aquisição, que são os afiliados, as próprias clientes. E nessa o que começou como brincadeira, a gente conseguiu construir alguns cases assim incríveis de clientes. Hoje nós temos 20 embaixadoras, que são mulheres reais, professoras, personal trainers, médicas. Uma delas é uma professora de inglês, eu sempre gosto de contar essa história. A Mayara, My Teacher. Professora de inglês, ela tinha 1.600 seguidores no Instagram. No ano passado, ela vendeu para mim 120 mil reais. Olha. Não ganhando R$1 de comissão, de dinheiro. Ela estava ali pela marca. Ela estava ali porque ela entendia que a marca era uma moeda de troca para ela. Que a marca era um lugar de visibilidade para ela. Olha isso. Uma mulher real vendeu 120 mil reais para uma empresa no interior do Brasil. Esse é o poder da comunidade. E aí, disso, já finalizando minha fala, que o negócio foi mais comprido do que eu imaginava, a gente decidiu pegar lá da minha história lá de trás, que eu tinha o contato com essas marcas grandes, eu falei, se as marcas grandes podem fazer um cruzeiro da vida, eu vou adaptar pro meu jeito também. Açaí faz cruzeiro, Neymar faz cruzeiro, Leonardo faz, Ambrô vai fazer também. Se eu comprar 4 cabines, vai ser cruzeiro da Ambrô e aí isso aí acabou. E a gente decidiu fazer o mesmo funil de aquisição que nós tínhamos, que era um desafio gamificado para afiliação. Só que ao invés de o prêmio final ser um status e um título de embaixadora, era o título de uma viagem com tudo pago para a Europa com a marca. Então não era qualquer viagem, era o Cruzeiro Ambrô, e nessa brincadeira aí a gente faturou R$500 mil em 40 dias só com clientes indicando a marca. Foram 100 e poucas clientes no processo e a gente teve esse resultado super legal. Mensagens reais, né? Então é um cliente, uma pessoa que realmente compartilha aquela experiência e você compra de uma forma ou outra por indicação. Não, fulano me indicou, vou e conheço essa marca. E aí, Nino, comunidades, o poder disso no marketing? Não, depois dessa fala dela, eu acho que é isso mesmo, né? Mesma coisa também, uma coisa que as marcas tinham que pensar desde sempre, né? Porque uma pessoa satisfeita, ela vai lá, passa para outra, e agora, obviamente, com as coisas digitais, ela passa para milhares, para milhões de pessoas eventualmente. Então é tão simples quanto isso, né? Tentar ter essa aproximação genuína, né? O que ocorre é que, no caso da Júlia, nesse exemplo que ela deu, tanto inicialmente com as embaixadoras, depois com o Cruzeiro, claramente foi uma coisa muito genuína, né? Assim, até quase inocente, que ela não tinha assim, muita noção exatamente do que quer ser a coisa, mas tinha o feeling, né? Aquele feeling do empresário que eu acho que é muito importante de se ouvir. A questão é que as marcas mais sofisticadas hoje, essas grandes que você falou e tal, por exemplo, né? São marcas que estão... que tudo é muito instrumentalizado, né? Então, não existe assim uma preocupação genuína em estreitar laços com ninguém. Se for bom para mim, que sou lá da marca, ter esse papo de relacionamento, de estar próximo, de comunidade, beleza. Só que no momento, por exemplo, que você reclama e precisa de algo, eu já não tenho o meu lado de cá, né? Então, não é um relacionamento genuíno, né? Eu acho que a história de comunidades e a tentativa de marcas formarem comunidades
ela é antiquíssima, mas ela é difícil de fazer porque normalmente o relacionamento ele existe na prática, particularmente com grandes empresas, quando você, por exemplo, eu quero cancelar a minha telecom, né, lá o meu telefone, lá como a Vivo, a Claro, uma coisa dessa. Aí quando você fala, quero cancelar, a mulher fala assim para você, então eu vou te passar para o departamento de relacionamento. Aí tem o departamento de relacionamento. Quando você já quer, você já não aguenta mais. Porque até aquele ponto, o relacionamento é de mão única, né? Você, normalmente, quando você vai reclamar de marcas, é uma sensação de desespero, de você não estar sendo atendido, de impunidade, né? Que você não consegue sequer reclamar, porque é muito difícil para você ter um produto devolvido e tal. Tem um empenho muito grande. Então não há relacionamento genuíno. Então eu acho que esses movimentos aí que são mais raros, como o que a Júlia trouxe, quando são genuínos, eles tendem a ser mais bem-sucedidos, né? Numa proporção muito menor, Júlia, eu tenho uma comunidade que chama de Marketing Elevation, e assim, honestamente, até gostaria que desse mais dinheiro, mas não dá muito, mas de fato é uma comunidade que eu estou lá envolvido também, eu participo, eu vou me encontrar com o pessoal, tomar chopp quando eu vou viajar, né? Agora mesmo, depois aqui do podcast, vem aluno meu me encontrar aqui em Goiânia e tal. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, de quando a gente tem ali uma coisa mais genuína, né? Se você olha para aquilo, tá? E espero que também não mude, porque muitas vezes a marca ela começa de maneira muito verdadeira, só que depois os números vão deturpar na cabeça da pessoa, né? Então, quantas empresas você não conhece também que começam assim, só que daqui a pouco o camarada já está numa outra. E aí foi uma coisa que a Júlia falou, de que a marca às vezes esquece o que fez ela chegar até aquele ponto, né? Então a Júlia, por enquanto, ela vai lá, conhece o pessoal, visita lá, todo mundo sabe quem ela é uma pessoa normal, acessível, que conversa, que responde e tal. Aí daqui a pouco, quando ela tiver com muito mais fama, né, etc, né, eventualmente alguns empresários, tomara que não aconteça isso com ela, o camarada esquece aquilo, sabe? Só quer saber de mais dinheiro, aí já perde aquela proximidade que fez com que ele chegasse até aquele ponto, né? Aí pronto, eu não gosto. É aquela coisa que eu sempre falo, né? O marketing tem um lado assim muito importante, quase que bonito e poético, né? Você vendo histórias assim da Júlia, é um marketing muito bem executado, sabe? Porque tem muita coisa verdadeira ali no que ela coloca. Isso é uma coisa bacana. Mas também pode ser usado de uma maneira muito instrumental, muito, sabe, ruim, né? As grandes marcas, perto de todas, né? Nesse mundo de moda, então, assim, perto de todas, elas são marcas que têm um discurso XPTO e, na prática, ela é completamente diferente, né? Então, por exemplo, o cara diz o seguinte, olha, a gente aqui faz uma propaganda e aí tem lá todo mundo, né? Tem mulher, homem, pessoas mais novas, mais velhas, brancas e pretas, assim assado, para poder cumprir aquela tabela. E aí, dentro da própria empresa, se você é uma pessoa, se você, por exemplo, é uma mulher, você não recebe o mesmo de salário do que um par seu, que é um homem, por exemplo. Sabe? Então, esse tipo de coisa, cara, eu acho que é o principal mal do ambiente corporativo como um todo, né? Não só refletido no marketing, mas também, que é justamente essa falta de... Você falou de humanidade, né, cara? Eu acho que esse tipo de palavra é quase que uma piada hoje em dia, né? Porque não existe na prática isso, né? As empresas estão querendo cada vez mais IA para tirar seres humanos, né? Eu trafegando nessas grandes empresas, que o Bruno falou, de várias marcas grandes, inclusive por conta disso, agora a gente está tentando voltar a focar mais no setor público. Esse semestre eu participei, contado no dedo, de 5 reuniões com grandes empresas. Nas 5, a gente falando lá como é que estava trabalhando com IA, a preocupação era como é que a IA vai me ajudar a ganhar mais dinheiro do bolso do cliente e reduzir custo. E o clímax foi uma farma, que eu já tinha trabalhado por acaso, uma farma gigantesca. Aí a pergunta final, o cara colinho brilhando, foi assim, Nino, você tem como calcular quanto que eu consigo tirar de pessoas da equipe? Eu tenho uma equipe de 40 pessoas na área de marketing. Quanto que eu consigo tirar, fora a parte de agência, né? Quanto eu consigo reduzir esse custo quando colocar IA? Então, sabe, é isso. O tipo de trabalho que a Júlia... Não conheço, Júlia, a sua marca, obviamente, profundamente, mas pelo que você demonstra, pelo que as pessoas falam e tal, eu acho que falta mais esse trabalho genuíno. E é capaz, Júlia, de você nunca ter bilhões no banco, né? Porque não existe um crescimento orgânico desse porte,
né? Aham. Porque a proximidade que você tem com as suas clientes, algumas que você deve certamente conhecer quem é, né? Algumas que eventualmente vieram suas amigas, né, cara? Esse tipo de coisa é algo que demanda da Júlia tempo, dedicação, são coisas mais honestas, que não tem como você depois, sabe, fingir, perde. Aí ela deixa de ser a marca que ela é. Se calhar ela pode ser até mais bem-sucedida financeiramente, mas a marca que você construiu não vai ser mais a mesma, vai ser uma outra coisa. E é um dilema, porque Dilema. é claro que quando a gente olha para um crescimento de uma empresa, você fala, bem, o que me trouxe do zero até aqui certamente não é Uhum. exatamente o que vai me levar para o próximo passo. Bem, a gente que tem essa ambição, esse desejo do crescer, é complexo você conseguir montar um caminho para tentar equilibrar esses pratinhos que, desequilibrando, a gente vai tentando equilibrar. E isso é uma questão que eu sempre trago para mim. É onde e objetivamente o que eu quero que a empresa se torne. Eu acredito que existem formatos em que eu consiga mesclar, eu consigo criar canais de aquisição que conseguem me trazer escala, que conseguem me trazer realmente volume, sem precisar dessa vertente minha. Eu acho que existem tantas possibilidades e a gente consegue ir trabalhando. Mas a essência dessa marca que eu construí, eu carrego isso no DNA. Essa proximidade. Eu sei também que eu preciso criar uma marca que ela tenha uma independência em relação a mim, que foi o grande problema do primeiro momento. Bem, chegamos até aqui. E agora? Eu, aos 21 anos, descobri uma doença pulmonar rara, grave. Foi um baque, assim, para a família toda. E naquela época, no primeiro gap, assim, de crescimento da empresa, que nem de perto bate bilhões, milhões de faturamento mês. Só que naquele momento, a realidade da minha família dependia de mim aos 21 anos. Eu falei, meu Deus, se eu adoeço hoje, o que vai ser feito da marca? Eu não tô criando algo para mim, eu tô criando algo para além de mim. Isso daqui é para ser também uma espécie de legado. Naquele momento, aos 21 anos, eu entendi que eu precisava fazer com que, para além de Júlia, mas quase que algo para fora de mim, de fato, dentro daquilo que eu acredito, que é o DNA da marca, aquilo precisava existir. Então, mesmo que não seja a Júlia na ponta falando com a cliente, o jeito da Júlia precisa continuar ali dentro. E aí é onde eu concordo com você. As marcas vão perdendo o DNA. Às vezes, de fato, o empresário ele precisa sair. Eu volto também no detalhe que o olho do dono engorda o boi, eu acredito nisso. Mas eu acredito que a gente vai tocando outras frentes e talvez a gente vai deixando de ser tão presente quando deveria ser. E olha que eu tô falando de empresas familiares, empresas locais, que é uma realidade muito mais simples, né, de se administrar. Mas mesmo nesses lugares, se o empresário não tem uma visão de que ele tem que, a missão, é o dever dele, conseguir construir uma estrutura que exista para além dele, no sentido de valores daquilo que ele acredita para a marca, que é a essência do marketing, que é o branding, que Exato. Ô, Júlia, e outra também, quando a marca começa a ganhar um porte, como você está agora, nesse momento aí, eu sei, você já tem funcionários que dependem de você tem fornecedores, você tem uma série de clientes que vai lá, ouve, que são influenciados também, né, que acreditam em você, que compram, que são leais, etc, etc. Eu acho que hoje em dia também cabe, eu acho que é importante para a missão desses players maiores ou que vão crescendo, de ter um pouco mais, cara, de consciência coletiva, sacou? Então, quer dizer, se preocupar em remunerar bem, né, cara, os funcionários e tratar bem ali, tem a sensibilidade mais humana, né, cara? Principalmente, normalmente, as mulheres são melhores nesse aspecto, né? Tem mais essa sensibilidade, assim, essa visão assim, um pouco mais de parceria, né, cara? O homem é um bicho mais egoísta, mais cabeça dura, assim, e tal. A questão também de você também se preocupar, sendo no mundo de moda, é um mundo, o setor de moda é um setor muito prejudicial para a sociedade, né? Fast fashion é um mal para a humanidade, né? Assim, porque produzem uma quantidade brutal de roupa que ninguém consegue consumir. Isso depois é lixo que vai entupir outros países e vai acabar com a possibilidade de vida até em alguns países, e de roupa nova, né, e tal. Muitas vezes em países como França, como Holanda, como Espanha, como Itália, que não tem nem dimensão geográfica para poder lidar com tanto excesso, então, de fato, despeja isso, né, cara, em outros países. Então, eu acho que também é importante quando o empresário, obviamente, começa a ganhar certo porte,
ele também precisa começar a entender que as ações dele, no meu ponto de vista, obviamente, né, deveriam ser um pouco além de meu próximo sonho é comprar um iate, eu tenho iate, agora é comprar um avião. Porque isso, obviamente, é uma coisa que eu acho que deve ser natural, né? Eu não sei, eu nunca vivenciei esse tipo de coisa, né? Assim, só convivi com algumas dessas pessoas e tem muito com essa cabeça de um consumo que você fala assim, cara, são coisas que nenhum ser humano precisa desse tipo de coisa, né, cara? Assim, ninguém precisa de ter um iate, né? E aí o cara tem lá uma lancha dessa e o troço fica lá parado, porque não consegue nem usar aquilo, né? Então, esse senso, cara, de coletivo, eu acho que é um dos gaps aí que vão assombrar a nossa sociedade, os empresários, a relação das empresas com os clientes daqui para frente também. Vocês trouxeram vários pontos que eu achei genial aqui revisitar e veio muito a ilustração, né? O olho do dono que engorda o boi. Eu acho que a partir do momento que a empresa vai evoluindo e vai crescendo, o olho do dono engorda o boi de uma outra forma. Às vezes você não precisa olhar para aquele boi ali direto, vai olhar para o pasto, ver a qualidade, olhar para outros horizontes para ver como que aquele seu bem consegue evoluir e avançar. E outro ponto que também surgiu nessa conversa é a importância de um time, equipe, né? Então, olhar para essa estrutura, saber que o seu negócio cresce a partir do momento que você traz especialistas, que você traz um time que consegue te amparar nisso, né? E enquanto empresário, tem essa segurança, né? Não, essa pessoa vai cuidar disso para mim e eu vou estar olhando para alguma outra frente. E aqui eu quero trazer um ponto que é esse profissional de marketing, o CMO. Né? Nesse mundo, e o Nino até tem um livro publicado sobre isso, mais marketing, menos guru, em um mundo onde todo mundo assiste uma masterclass curtinha ali e se considera um profissional de marketing. Qual é o peso e qual é o papel desse CMO hoje em dia? Como ele consegue ajudar o empresário a prosperar, consegue ter uma atuação para, não, a minha responsabilidade social nessa empresa é isso. Como que vocês enxergam, né? O Nino é em contato com a formação de vários CMOs também, e a Júlia também expandindo os seus negócios cada vez mais. Esse papel, esse profissional, como que ele transita nesse meio agora? Eu sinto bem na pele a necessidade de ter, de fato, cada vez mais, não só dentro da minha empresa de varejo, mas também na minha B2B de tecnologia, que é essa cadeira com esse olhar que passa o pente fino. Eu acho que o olhar que passa o pente fino, que é o olhar que consegue ter uma visão mais ampla do processo, que é super importante a gente ter os nossos especialistas, incríveis, inclusive, que é quem, na verdade, na maioria das vezes está segurando no chifre do boi, que é quem está fazendo muita coisa acontecer, que está passando no detalhe. Mas quando a gente olha para um pouquinho mais acima, eu vejo sempre essa pessoa com um olhar mais adiante, que essa pessoa tem uma possibilidade um pouquinho maior de olhar para dentro, ter uma compreensão do negócio como um todo, que é onde eu sinto muita dificuldade, às vezes, em alguns profissionais, que são profissionais muito bons, especificamente naquilo que foram treinados para tal. Mas eu acredito que o mercado valoriza muito, obviamente, esse profissional muito capacitado para a sua área, mas que tem uma capacidade de compreensão da realidade do negócio, do cenário atual. Qual que é o movimento financeiro da empresa nesse momento? Qual que é o próximo passo de processos que está aqui dentro? Às vezes, a gente tem que entender que as rotas, elas precisam estar andando ali, juntas. Às vezes, a gente tem que priorizar o progresso para depois ter a ordem. Às vezes, a gente tem que consertar o avião em pleno voo. E o marketing, muitas vezes, é quem encabeça esse processo de vamos avançar, depois a gente organiza a casa. Isso é ótimo, eu vivencio isso em muitos momentos. Mas esse profissional que está na frente, que assina, que deixa o legado ali dentro de construção de marketing, ele precisa ter essa sensibilidade de olhar para entender, tá tudo bem agora mesmo, a gente está em rotas diferentes ou em velocidades diferentes em relação aos outros momentos da empresa? E ao mercado? Em que pé que a gente está? Qual que é o meu olhar, a minha responsabilidade? Porque o CMO, ele é a cola que junta todas essas pontas, que junta a necessidade do time, a velocidade que o time precisa ter ali, a cadência do processo, mas ele também tem que olhar para um olhar de paixão, de amor pelo negócio. Se o cara não tem paixão e amor pelo negócio, por quem construiu aquilo dali, se for numa realidade menor ou se for numa realidade maior, o que de fato é o que está querendo vender e construir como legado, como projeto,
eu acho difícil conseguir trabalhar com muita verdade, com muito afinco. A nossa área, eu vejo que ela é muito uma área de inspiração, mas ela é muito transpiração. Absurdo, assim. Eu acho que exige muita técnica, exige muita dedicação, muito zelo no processo. Então, a gente tem que estar conectada, aí eu me coloco nas duas pontas, né? Como profissional de marketing, como relações públicas, mas também quem está na ponta como empresário. A gente tem que conseguir encontrar esses universos, assim, se conectando. E esse é um profissional extremamente valioso. Eu acho que tem umas duas coisas que funcionam bem aí, né, cara? A Júlia está muito certa quando ela entende que um profissional mais qualificado de marketing, para ser, por exemplo, um braço direito de uma empresária, ou para ser alguém que faz a diferença dentro de uma organização maior, né, como um membro ali que está na liderança, né, faz parte de um grupo de liderança da organização e tal, ele tem que ser um profissional de marketing estratégico. Tá? E isso não é o comum de se aprender e de se ensinar no mercado. Né? Como também a Júlia observou, o mais comum é o pessoal ser bom em rede social, em SEO, em Google, e agora IA. Né? E aí essa visão mais holística, mais integrada, mais sistêmica e estratégica, para ter esse olhar que a Júlia, como empresária, sente falta de ter ali um parceiro, uma parceira, eu acho que faz bastante sentido. Então, tem um lado, tem essa formação deficitária do pessoal de marketing. Geral, não são formados para serem estrategistas. Também é verdade, entretanto, que como o marketing ele tem um histórico nas organizações de ser uma área que gasta muito e que não traz retorno financeiro, ele costuma não ter uma confiança do presidente, do dono, de outros diretores e tal. Então, é uma área, bem como outras também, a RH também tem esse problema de imagem, né? Então, é uma área que tem essa questão. Então, o outro lado, o empresário, ou o board, ou o dono, também tem que entender o seguinte, bom, se eu estou trazendo alguém de marketing que vai olhar para essa área, eu vou ouvir, e meu papel é aqui ouvir o especialista. Se eu acho que ele não fala nenhuma coisa correta, eu vou trazer outro, mas eu tenho que ter alguém para poder... Então, também tem que ter esse lado do empresário. É uma coisa dos dois lados, tem que trabalhar mais em conjunto. Entretanto, eu acho que numa visão assim mais romântica, platônica, quase que no mundo ideal, assim, utópico, as melhores organizações em marketing, elas nem deveriam ter departamento de marketing, né? No sentido de que tá todo mundo da empresa, diferentes níveis e departamentos, tão consciente dessa importância de, em primeiro lugar, tudo ser feito em prol do cliente. Né? Um olho no cliente, outro olho na concorrência. Né? Então, essa consciência de que eu estou trabalhando aqui numa planilha financeira, né, por conta que tem um cliente lá do outro lado da linha. Né? Então, essa concepção do que o marketing é para a organização, se a organização fosse muito evoluída em marketing, ela não precisava ter um departamento, porque todo mundo já ia trabalhar em prol do cliente, então as rotinas operacionais internas iam servir apenas para entregar melhores resultados e melhor valor ao cliente, sacou? Que na verdade também não acontece no mundo real, mas teoricamente deveria ser assim, né? Tipo, no mundo ideal, você... numa organização, como o da Júlia, que merece uma organização que é de menor porte, né? Não é uma coisa gigantesca. Ela tem uma cabeça muito consciente da importância do marketing, uma cabeça muito estratégica. É possível que a galera se contamine, né? Então, mesmo lá a pessoa que está lá no balcão da loja, lá vendendo, ela tem essa percepção que isso vai vir dentro da cultura, do DNA da empresa. Isso é uma evolução, né? Então, na verdade, um cara de marketing, ele deveria ser também um agitador nesse sentido. Ele deveria ser alguém que a parte do trabalho dele é fazer com que todo mundo tenha tanto marketing introjetado na cabeça que ele fica irrelevante. Né, o papel dele, né? Mas não acontece na prática, não. Mas isso é muito interessante, assim, a importância dessa
cultura e essa visão, esse pilar, né, para dentro de um negócio. E algo que para mim foi uma virada de chave enquanto profissional de marketing foi quando uma antiga diretora minha, Juliana Saad, pegou e falou assim, olha, para ser um profissional de marketing que vai sobreviver às idas e vindas aí das tecnologias, você tem que estar com a cabeça em vendas. Você tem que ser um vendedor também. Não tem essa. Pode brigar com comercial, pode sair rolando no chão. Mas a visão de marketing ela tem que ser baseada nisso para que você tenha até um poder de barganha maior. Né? Entender, opa, então para o meu vendedor, o que o meu cliente está falando? Não, o lead está desqualificado, mas desqualificado quanto? Ah, não, ele está com essa particularidade. Opa, então faço esse ajuste na minha segmentação. E, enfim, então eu colocaria isso como uma recomendação assim, para todo CMO que quer crescer, qualquer profissional de marketing assim, que quer tá mais presente do negócio, se aproprie desse DNA de vendedor, esteja próximo do time de vendas, porque isso ajuda a expandir um horizonte de estratégias, assim, e inimaginável, e assim, os resultados vêm. E sejam viciados, assim, nativos stalkers, não, eu quero saber se meu lead aqui faz um lead tracking, coloca uma UTM, comece a mensurar isso, né? Aqui no IPOG, a gente conseguiu acompanhar isso mesmo, eu assumi a gestão em 2020, né, um ano de pandemia, e ali na época, não, o e-mail marketing não dá mais resultado. E aí, não, vamos criar uma UTM, esse lead vai entrar com a UTM e-mail marketing, vamos ver quanto tempo ele vai. Então, hoje, os nossos e-mails têm uma conversão próxima de um vendedor. Exato. Que então, legal. assim, se fosse só o Bruno, né, chupando o dedo e levantando, não, eu acho que e-mail ainda dá um retorno. Não, eu acho que investir em rede social vai dar nisso. Eu acho que investir em um estúdio de podcast vai dar resultado. Provavelmente nenhum projeto sairia do papel, mas olha, fiz um estudo aqui, o nosso público está precisando de conteúdo, os leads, todos os nossos episódios hiperlinkados ali, traz lead, traz matrícula, às vezes com o que entra aqui, opa, não, já pagou o estúdio, pagou a campanha, então sejam obcecados por mensurar os seus resultados, porque não adianta você só ter uma boa intenção e um bom currículo ali na gaveta, você tem que realmente trazer uma inovação para o negócio, mensurar e falar aqui, empresário, ó, tá aqui no final do dia, estamos resolvidos. Ô, Bruno, eu sempre falo que no fim das contas, a conta tem que fechar. Tem. Se o profissional de marketing tem essa leitura do processo, de um jeito ou de outro, a conta fechando, o empresário fica feliz. E todo mundo fica feliz. Exatamente. Falando em todo mundo, agora chegou uma hora muito especial do nosso programa, do nosso podcast, que é o Pergunta Aí. Pergunta Aí é o momento onde a gente sai aqui nos corredores do IPOG, em todo o Brasil, porque o IPOG está presente em todas as nossas capitais aí, querendo saber dos nossos alunos, o que eles têm de dúvidas sobre os temas que são discutidos aqui no IPOGcast. E uma aluna, Nino, que eu não sei quantos cursos ela já fez com você, quando soube que você seria um dos nossos convidados, mandou uma pergunta bem interessante pra gente. Eu tenho certeza que vai abrir um novo debate. Roda a vinheta. Olá, meu nome é Tatiana, eu faço MBA em Marketing no IPOG e eu tenho uma pergunta. Pensando no mercado B2B, como que as empresas podem perceber a diferença real de um trabalho de marketing estratégico de verdade e aquelas que só focam em posts bonitos, métricas de vaidade e ainda confundem marketing digital e branding com estratégia? Bom, a Tati já fez muitos cursos comigo mesmo, ela é muito boa aluna, ela é muito dedicada. Aqui no IPOG, eu acho que ela deve estar no segundo curso já de MBA, e são perguntas muito pertinentes. Essa parte de B2B ou qualquer outra empresa confundir parte estratégica com qualquer outro tipo de marketing, eu acho que quando o marketing trabalha de maneira estratégica, para começar, as decisões elas não são tomadas ou não se encontram as decisões de maneira muito rápida, né? Tem que pensar, né? Pensar leva tempo, pensar dói, incomoda, exige, né? Então, quando tudo é muito senta aqui, discute, fazer isso, não tem muita estratégia ali, né? Tem achismo, tem brainstorming, claro. Aí depende da empresa, do produto, da marca que ela construiu ao longo do tempo, do dinheiro que ela tem, isso ela consegue viver dessa maneira, né? Não é o normal. A estratégia, em geral, faz com que você consiga trazer resultados de maneira mais consistente e que você não sacrifique
o curto prazo em detrimento do longo prazo, né? Então, um dos grandes desafios de um estrategista é tentar conciliar de trazer retorno mais imediato, porque é uma exigência do empresário. Entretanto, ele tem que também pensar que aquilo... eu tenho que construir uma marca para ter uma sustentabilidade em longo prazo, porque o curto prazo, normalmente, ele vem com injeção de dinheiro, tipo anabolizante, né? Você toma um anabolizante e fica lá fortão, para de você ficar magro. Então, eu tenho que fazer algo que eu não dependa de só colocar dinheiro para ter retorno, eu tenho que construir uma coisa mais para frente. E a outra questão de confundir a branding com marketing digital, isso aqui, por mais que seja um assunto que eu sei que ela gosta, que eu falo bastante, né, é um assunto que é um pouco mais árido, essas discussões conceituais. Então, só o que eu posso falar é que os conceitos dentro de marketing, eles são tratados de maneira completamente irresponsável, né? Então, o que é cliente, o que é prospect, o que é lead, são coisas diferentes para marketing. O que é satisfação? Existe uma definição do que é satisfação. Existe uma definição do que é qualidade. Então, tudo isso significa certas coisas para quem estuda marketing. Para o leigo, a gente sai usando esse tipo de coisa à torta e à direito, né? Então, a área de branding é uma área que não tem muita dúvida ao você estudar isso, é uma área dentro de marketing que nasceu após o marketing nasceu de uma reflexão de marketing, inclusive, e como tantas outras coisas dentro da área de marketing, foram deturpadas em algum momento na história por conta do uso inapropriado por parte de agências. As agências de publicidade tradicionais, que existem até hoje, embora tenham ganhado vários outros concorrentes, mas continuam sendo os maiores grupos, né, que detêm monopólios, inclusive, em alguns casos, de vários órgãos de comunicação, seja um veículo de comunicação de massa, aí o cara também tem agência de comunicação, agência de PR, agência de crise, agência de publicidade, o mesmo grupo é dono daquilo tudo, né? Então, as agências de publicidade, particularmente as grandes, e mais especialmente a Ogilvy, e é legal dar esse nome, porque não é o Nino que está inventando, isso é amplamente estudado, documentado, gostam de pegar uma besteirinha lá qualquer, dar uma embalagem maravilhosa para vender aquilo mais caro do que é. Então, isso prejudica o avanço do conhecimento de marketing. Então, na década de 30, um pioneiro de marketing fez um manifesto dentro da Procter & Gamble, né? Então, imagina se tem bastante tempo, né? Quase 100 anos, e ele estava lá, de certa maneira, criando, né, a ideia do que seria a área de brand, no sentido de que havia, na altura, uma disputa no mercado norte-americano que eu ia lá comprar um sabonete na vendinha, e durante muito tempo nem importava qual era o sabonete, quem é que faz aquele troço e tal, mas conforme ficou com o mercado maior, comprando mais e com mais marcas, começou a haver uma disputa. Quem é o dono do sabonete? Sou eu que sou a vendinha do Nino, é a minha loja que é o dono, porque eu digo que foi eu, o sabonete é meu. Mas não é, porque o sabonete quem produz é ela. Só que, na verdade, ela produz, só que a matéria-prima, então começou a ficar uma guerra de quem é aquele troço. Né? Então a Procter & Gamble, a Unilever, que já existiam, né, estavam vivenciando essa guerra. E um profissional da Procter & Gamble tentou criar esse cara que era o gestor da marca. E aí isso depois foi deturpado lá pela Ogilvy, etc, etc. E branding hoje é tudo e não é nada. Então isso é muito ruim para a área de marketing e confunde, né, o aprendizado. Mesmo o executivo, na hora de implementar aquilo, ele tem dificuldade, porque é uma bagunça tremenda. E só para mais um ponto aqui, quando você fala a questão do comercial e do marketing, uma coisa que eu acho fantástico, Bruno, é que às vezes me dá um pouco o coração de falar isso, mas as pessoas da área comercial praticam muito mais marketing do que alguém da área de marketing. Porque o cara comercial, em geral, ele tem contato com o cliente, ele está preocupado com o concorrente, ele sabe como é que é o produto dele a fundo, e o dos concorrentes poder comparar e ser o melhor vendedor. São ideias de marketing, né? E essas áreas, elas nasceram juntas, né? Diga-se. Então, eu concordo muito com o que você falou, e eu, honestamente, muita tristeza no coração. Eu acho que a gente vai ter cada vez menos pessoas de marketing com menos importância, porque é uma área que está sendo espremida como se fosse só uma parte de comunicação, cara, e isso a IA faz melhor, né? No momento, quanto mais para frente. Então, é bem capaz de a gente não ter mais área de marketing como a gente conhece no futuro.
E tá aí a importância de se especializar, que é o que a gente vai chegar já Em já. Mas estratégia. antes eu quero ouvir a Júlia, o que você tem a dizer aí pra Tatiana. Ó, tem alguns pontos que o Nino trouxe que eu queria destacar muito. Mas principalmente quando você fala assim, cara, às vezes existe uma bagunça que acontece ao longo do processo. Quando a gente olha para o marketing como todo, para os profissionais, às vezes a gente vê o profissional perdido nas suas próprias ideias e na sua própria bolha, sem olhar para a realidade. E isso que você trouxe é muito real. Tem muita gente entregando muito mais resultado, e aí, quando eu digo resultado, é de fato o que a empresa precisa com aquela determinada ação. Porque resultado por resultado, qualquer coisa é. Mas, diante daquilo que foi o proposto para a empresa ou para um determinado projeto, tem pessoas que, às vezes, não têm o recurso técnico, mas estão tão presentes. Aí, vamos voltar lá na nossa primeira fala. O lance de estar consciente, de você equilibrar as duas pontas da balança, recurso técnico, visão, preparo, especialização e uma vivência presente. O que acontece, mas isso não é um problema só do profissional de marketing. Glória a Deus se fosse. A realidade não é essa. Nós estamos vivendo um momento, uma janela histórica, em que a gente está completamente difuso. A gente não consegue ter um direcionamento, na maioria das vezes, de concentrar, viver de uma maneira consciente um determinado projeto, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Acho que o buraco é mais embaixo, sabe? O problema é um pouco mais complexo. Sim. Só que quando a gente olha para, no universo B2B, como que a gente pode ter justamente essa diferenciação, né? De quem realmente está ali comprometido, de quem tem esse olhar estratégico. Esse profissional consciente, em geral, ele é muito apegado em mensurar resultado, ele é um profissional apegado em olhar para o negócio como um todo e entender não só o que ele quer fazer, mas o que a empresa precisa naquele momento, o que o projeto exige dele, que talvez é isso que eu sinto muita dor. Eu tô falando como profissional de marketing também, na minha área de formação. Às vezes eu vejo profissionais brilhantes, assim, brilhantes, perdidos do seu próprio ego. De ter uma ideia e aquela ideia ela quer ser emplacada. Eu falo que a gente tem feeling para determinadas coisas, às vezes a gente precisa um pouquinho de teimosia. A gente tem que ir um pouquinho a fundo. Mas eu sinto também que a gente precisa ter muito esse discernimento de saber separar as coisas para poder entregar o resultado para a companhia. A nossa missão é entregar o resultado para a companhia. Se nós, como profissionais, não estamos conseguindo fazer aquilo dali, vivendo a nossa bolha, vivendo aquilo que a gente acha na nossa demagogia, pô, pelo amor de Deus. Só uma coisa que a Júlia colocou muito bem, eu acho que exatamente isso. Eu só colocaria o seguinte, que a gente tem que entregar o resultado para a empresa, sim, mas é muito importante, principalmente hoje, fazer isso de uma maneira, cara, compreendendo que a gente tá num momento muito sensível, né, cara, da sociedade, com problema acontecendo o tempo inteiro, sabe? Então, se a gente continuar com o olhar, e aí eu vou falar especificamente, ou principalmente, talvez, as grandes empresas, né, cara, que é um olhar muito extrativista, né, de vamos sugar o máximo que a gente pode, né, até chegar a um ponto que não tem mais, porque tudo bem, tem uma galera que vai conseguir lá no mundo do Mad Max, não sei se é da época de vocês isso, vai conseguir ficar lá de boa, né? Mas eu acho que falta um pouco disso, que a gente está caminhando a passos largos. Você vê que até hoje, cara, estamos em 2026 praticamente, né? 2020, já estamos nisso. E tem gente que, tem empresa que ainda pratica trabalho análogo à escravidão. E não é empresa assim pequena de 3 funcionários não, sabe? São grandes grupos. Né? Que investem em propagandas. Investe em propaganda. Então, falta muita consciência, porque se a gente continuar caminhando dessa maneira, eu acho que não tem mais, não vai sobrar para ninguém, sabe? Seus filhos, por exemplo, não vai mais ter como. Então falta um pouco disso, e tomara, Júlia, que o pessoal aí jovem, que você, da sua geração aí, que tá empreendendo e tá abrindo empresas e tendo sucesso, consiga equilibrar, né, cara? Consiga equilibrar. Eu quero ter sucesso, eu quero ganhar dinheiro, eu quero realizar meus sonhos, eu quero comprar coisas, tudo é compreensível e é válido, né? Mas que não seja por intermédio de, sabe, arrancar de outros, ou, sabe, maltratando outros, ou então se aproveitando de cliente e tal. Então acho que dá para chegar nesse equilíbrio.
E um equilíbrio, justamente o que a gente estava falando mais cedo, que a Júlia bem colocou, a questão do ego. Acho que vejo que o CMO ele tem que entender, nesse caso, e nos outros que nós discutimos mais cedo, olha, você não... O seu portfólio ele vai ser gerado por meio das suas estratégias. Então, desapega um pouco da emoção da ideia. Não acredito muito nessa campanha, ela tem que sair do jeito que eu pensei. Não, ela não vai sair do jeito que você pensou, ela vai sair de uma outra forma, numa troca. Esteja aberto a isso. Então, essa inovação desse profissional, deixar, eu falo, terapia em dia sempre vai dar certo. E nesse mundo onde cada vez mais novas demandas surgindo, é o relógio apitando, a mensagem que está lá no celular do outro lado da sala, realmente saúde mental é algo que, principalmente, o profissional de marketing precisa estar atento. E quando nós falamos em marketing que realmente muda o rumo de uma empresa, nós falamos de repertório, método e de uma capacidade constante de interpretar o mercado, comportamento e o negócio, que foi o que a gente discutiu aqui hoje. E isso não se constrói do dia para a noite, exige muito estudo, muita atualização para que você tenha uma visão mais estratégica do que está acontecendo e o que vai vir aí. E aqui no IPOG nós trabalhamos justamente para formar profissionais que conseguem sair dessa superfície e levar o marketing para esse outro nível, onde ele influencia decisões e gera um impacto real. Quem coordena as nossas especializações aqui é o Nino. Então, eu queria que o Nino compartilhasse brevemente esse nosso papel e essa formação dessa galera de marketing aí, que você tem contato em todo o Brasil, né? Então, profissionais e alunos de outros lugares do mundo, inclusive. Então, fala um pouquinho pra gente dessa visão que as nossas formações em marketing oferecem. Olha, Bruno, eu já passei por muita universidade, né? Como você falou, do Brasil, fora do Brasil. O primeiro MBA, na verdade, em marketing digital do Brasil foi eu que montei em 2008, né? Quando a nossa querida Júlia... Tinha 8 anos. Exatamente. Lá no Rio de Janeiro, depois eu fui para a FGV, fiquei muitos anos lá. Em 2018 eu vim para o IPOG. E eu estou falando tudo isso porque aqui no IPOG eu acho que a gente que vem trazer os cursos é tratado da maneira que eu acho que eu trataria se fosse o contrário, né? Ou seja, o IPOG é uma grande instituição de ensino, pega lá, puxa, convida, traz coordenadores de áreas específicas, no meu caso de marketing, tem tantas outras áreas, e obviamente fala assim, bom, se eu convidei aqui o Nino, é porque eu acredito que esse cara ele sabe o que está fazendo. Então, Nino, você que é o cara que sabe daquilo, o que você acha que tem que ser no curso de marketing? Então, o IPOG sempre deu muita liberdade para poder montar o curso, mesmo quando pareciam cursos ousados. A gente, inclusive, se não foi o primeiro, deve ter sido um dos primeiros a trazer um curso com marketing IA. A gente hoje tem um curso de marketing IA no nome, mas a gente antes já falava no currículo sobre essa temática, né? Isso é importante pelo seguinte, trabalhando desde eu no papel de consultor com grandes empresas e multinacionais, e aí do Brasil e de fora, e convivendo com alunos que normalmente trabalham com pequenas e médias empresas, então eu acabo tendo uma posição que eu acho que é muito privilegiada, graças a Deus, que é de ter um olhar assim, o mais 360 possível, né? De profissionais, diferentes tipos de empresas, diferentes setores, portes, agência, consultoria, vários formatos diferentes. E eu te diria o seguinte, eu te diria que o curso que a gente montou aqui é um curso que, acima de tudo, ele entende, ele parte de uma premissa quase, que é o seguinte, o ambiente lá fora, no qual as empresas operam, né, as forças que influenciam esse ambiente, tá? Então, novamente, as forças políticas, econômicas, legais, socioculturais, que são as mudanças de comportamento, a tecnologia, né, então as mudanças tecnológicas, as mudanças naturais, então desde Covid até seca, a chuva, essa maluquice que está indo com o clima, né, cara, essa coisa toda, isso tudo muda o ambiente competitivo, né? Então, o nosso curso, ele entende que, diferentemente de alguns poucos anos atrás, eu não consigo mais ter leituras muito de longo prazo, né? Eu não consigo prever muita coisa mais à frente. Não se faz hoje em dia mais, por exemplo, planejamento estratégico de empresa olhando 10 anos à frente. Eu não consigo prever isso. É o tempo inteiro coisa mudando. Então a gente parte do princípio que não dá para prever mais. Então eu, do lado de marketing digital, tenho que trabalhar com estratégia e me preparar
para não só agir estrategicamente, mas agir, como falava lá o Darwin, né, lá na teoria da evolução das espécies, eu tenho que saber me adaptar, né, e me adaptar rapidamente a um ambiente mutante, porque quem sobrevive não é o mais forte, é quem consegue se adaptar melhor às mudanças. E a gente está tendo muita mudança. Então o nosso curso, cara, eu acredito que é um curso que ele é multidisciplinar, tá? Ele é um curso que ele é embasado no marketing, mas ele está preocupado em formar estrategistas que pensam diferente, né? Porque a galera que pensa igual, que olha para a operação, está preocupada em operar a ferramenta, isso, a IA já tomou esse espaço. Não há como competir com o computador dessa maneira, né? Então a gente tem que agregar uma mentalidade estratégica, uma visão sistêmica, perceber que, né, as coisas onde a gente opera nesse ecossistema, elas estão integradas e vão se influenciando, né? E por fim, eu ter essa perspectiva multidisciplinar. E o marketing, ele já nasce cheio de vendas junto, psicologia, rapidamente pega lá coisa de geografia, de estatística, cara, de sociologia. Então a gente tenta fazer uma formação de um profissional que eu acho que não vai ser um piloto de computador, cara, e um operador lá de máquina. Esse cara já perdeu espaço para IA. Vai ser alguém que pensa e que compreende que o marketing é uma arma importantíssima para gerar lucro, mas também para fazer com que a gente tenha uma sociedade mais plural, cara, mais igualitária, né, e mais consciente e mais coletiva. Acho que é por aí. Então, na boa, cara, assim, o curso de IPOG é completamente sem igual. É óbvio que eu sou enviesado de estar aqui, mas a grade que a gente tem, os professores que a gente tem são todos renomados, best-seller, dão aula em tudo quanto é universidade grande do Brasil, de fora para o Brasil. Então, assim, é impecável isso tudo, porque aqui o IPOG, eu acho que não só no meu caso, como de outros colegas também, consegue trazer boas pessoas e apostar naqueles especialistas. Então, eu acho que dá tudo certo, cara. A gente está no lugar certo na hora certa. E se você ouviu tudo isso e está mais interessado em conhecer mais sobre as nossas especializações de marketing, basta escanear o QR Code que está aparecendo agora na tela ou ver a nossa descrição aqui no YouTube, que vai estar tudo hiperlinkado ali. Fale com um dos nossos consultores. Caminhando para o final desse episódio, eu queria jogar de novo a bola para vocês para reflexões sobre o que vem aí em 2026, tanto na área de marketing, mas projetos que vocês têm também. Então, o espaço novamente de vocês, começando pela Júlia. Eu já quero começar agradecendo, fiquei muito feliz. Foi uma aula, Brasil, eu estava tendo uma aula aqui, ó, com os dois. Fiquei muito feliz. E quando a gente olha para o próximo passo, eu acho que ele é um próximo passo cada vez mais olhando para essa dinâmica das comunidades. Então, é um lugar que eu tenho me interessado muito de entender como que isso vai performar. Em todos os sentidos, no sentido da marca, no sentido do canal de aquisição, no sentido da própria realidade dos processos dentro das empresas, nas de pequeno porte, nas de médio, nas de grande porte, que são as que puxam todo o movimento para a gente. Então, que nós estejamos atentos a isso como um movimento mais objetivo, porque para mim já não é nem mais o próximo passo, é a realidade daqui. Quem está bebendo água agora está bebendo de uma água mais limpa. Mas quando a gente olha para o profissional em si, eu vou beber da mesma fonte que você trouxe. Acho que quando a gente fala de marqueteiro, precisa de adaptabilidade. Porque o consumo muda, as pessoas mudam, os comportamentos mudam, às vezes muito mais rápido do que a gente gostaria. E às vezes outras coisas bem mais lentas do que a gente gostaria. Mas a gente tem que estar pronto para ter essa visão. E estar preparado, munido teoricamente, munido de metodologia, mas também munido de uma vivência ativa, de estar presente ali no que está fazendo. Então, que a gente tenha essa sabedoria de viver nesse mundo tão complexo e maluco e maravilhoso, que é o mundo que temos agora, e que a gente saiba vivê-lo. E eu gosto muito de falar que eu venho de um lar, né, como eu falei para vocês, de professores. Minha avó foi uma grande professora e a minha professora da vida. E ela fala sempre pra mim que, às vezes, a gente é demagógico demais pensar que a gente vai mudar o mundo. Mas se a gente mudar a nossa própria realidade e a realidade das pessoas que estão à nossa volta, talvez isso já seja o suficiente. E talvez essa seja a mudança que a gente tanto procura, o que precisa. E que, através do nosso trabalho, que a gente consiga deixar essa marca, deixar esse legado, cada um com visões, com percepções, mas que a gente consiga imprimir
isso enquanto profissional. A gente passa a maior parte do tempo trabalhando. Eu olho pro meu time e eu falo assim, cara, eu passo mais tempo com vocês do que com as pessoas que eu mais amo na vida, que são as pessoas que carregam o meu sangue, ou que eu escolhi trilhar a vida. Então, que a gente traga o coração pra mesa de trabalho. Eu acho que isso é importante pra caramba. Eu sei que o mercado de trabalho, ele é complexo e muitas vezes bem pouco romântico, né? Ele é bem mais duro. Mas que a gente não perca também esse outro lado, sabe? Porque senão a gente vai levando a vida de um jeito tão esquisito também, que a gente consiga lembrar do porquê que a gente gosta de fazer as coisas. Por que aquilo dali, sabe, brilha, dá entusiasmo. Eu acho que é muito chata uma vida morna. Que a gente consiga trazer essa paixão para o nosso trabalho. Excelente. É, Bom, nossa, olha nossa, aqui já... A Júlia é muito, muito madura, né? Apesar de jovem. Eu desde já, Júlia, também agradeço a todos vocês. Foi um prazer também conhecer. Você também deu uma aula aqui, porque você coloca em prática muitas coisas muito interessantes, de maneira muito consciente e tem uma maturidade muito incomum para a sua idade. Espero que você continue com essa cabeça boa e também estudando bastante, porque não tem como parar de estudar, senão a gente acaba mofando e perdendo espaço, né? Olha, eu só repito tudo que ela falou muito bem. Do meu lado, eu tenho tentado trabalhar mais com organizações públicas, porque eu acho que me dá mais prazer também. Nessa mesma questão que a Júlia falou, acho que a gente contribui um pouco, né? Eu também, pode ser uma visão um pouco romântica, como a avó da Júlia dizia, mas talvez por um pouco de sorte, né? Eu também consegui agora chegar aí perto dos 50 anos na carreira, e aí com filho, né? Aquela coisa toda, que eu posso me dar o luxo de, às vezes, pelo menos, escolher algum trabalho ou outro, e não tem mais me dado prazer de trabalhar com muita marca privada. A não ser, por acaso, até marcas menores, né, que não tem uma compensação financeira muito grande, mas pronto, agora a gente consegue escolher coisas por mais que a gente goste, com menos esse foco financeiro. Então, uma das minhas pretensões, acho que mais essa, e vai ter um terceiro livro também, mestre Bruno, saindo no meio do ano, provavelmente, né, e saindo eu venho para cá novamente para poder mostrar aí para vocês. Deve ser um outro também na área de planejamento estratégico de marketing, né? E pronto, acho que são essas ambições aí, cada vez mais ficar também perto da família, que a vida passa muito rápido, né, cara? A gente vai tendo esse papo, parece coisa de velho, mas a gente vai realmente percebendo aos poucos, né? E como eu falava antes, né, cara, eu acho que a sociedade tem trabalhado de uma maneira muito cruel, né, cara, as pessoas umas com as outras, né? Então, eu acho que é importante a gente tentar passar o maior tempo que a gente puder com as pessoas que a gente gosta e, sabe, tratando os outros bem, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Acho que é isso aí. Pronto. E assim chegamos ao fim de mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Se esse papo mercadológico e também que nos faz refletir sobre a humanidade, sobre as nossas relações, te impactou de alguma forma, lembrou daquele amigo marqueteiro, manda esse vídeo para ele, comente aqui também. Não se esqueça de seguir o IPOG nas redes sociais, se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e acompanhar, porque nós nos vemos em um próximo episódio aqui do IPOGcast. Tchau, tchau!